Graças a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Pessoal que está nos vendo aí pela internet também, que Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje, tendo a oportunidade de liberar uma palavra direcionada para a sua vida, para o seu coração, amém? Quantos tomam posse, diga graças a Deus. Aleluia. Eu quero falar hoje, o tema é o seu clamor tem nome. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite, dentro desse tema. Eu estava buscando ao Senhor nessa semana e lendo aqui o Pentateuco, o primeiro livro, né, que é Gênesis, depois Êxodo. E eu estava lendo e Deus me trouxe aqui uma reflexão aqui no livro de Êxodo 2. E eu quero trazer nessa noite para você, para que você possa entender que todos que estão clamando vai ter, em nome de Jesus, uma resposta da parte do Senhor. Deus vai, fala comigo, nos responder. Aleluia. E a Bíblia vai dizer lá em Êxodo 2, 23. Abra aí para você acompanhar comigo essa revelação que Deus me trouxe, tremenda. Aconteceu depois de muitos, o quê? Muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Então, suspiraram pelo jugo, pela dificuldade, e clamaram, e o seu clamor subiu aonde? A Deus, por causa da sua servidão. Olha o 24, e ouviu quem? Fala Deus, Deus ouve. Olha que coisa interessante, fala comigo, subiu o clamor. Não, vai muito forte, subiu o quê? Deus ouviu o quê? Não. Olha a revelação aí, subiu o quê? No 23 subiu o quê? 23, olha lá, ó, 23. Aconteceu depois de muitos dias que morreram o rei do Egito. Os filhos de Israel suspiraram por causa do quê? Da servidão. E clamaram, e o seu o quê? Subiu na onde? Então vamos lá, o que sobe? Ó, vocês precisam entender isso aqui, subiu. Pergunta seu irmão, seu clamor está subindo? Porque tem gente que está debaixo de jugo, mas não clama. Reclama. Quem pegou a visão? Então o clamor, eu falei que o seu clamor, qual que é o tema da mensagem? O seu clamor tem nome. Deus vai te responder, é uma coisa forte. Então subiu, 24 agora, olha que coisa forte, olha a revelação. Ouviu Deus o seu, o que chegou? Saiu, não, o que chegou lá? Você precisa entender isso aqui. Subiu, chegou, uau. Lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Olha que coisa forte. Quando o povo fala assim, clamou, Deus tinha já a resposta para o povo. Porque no Êxodo 1, você vai ver, Moisés entra, sai Gênesis 50, Jacó morre, fica José no Egito, seus 12 irmãos. Aqui os seus irmãos todo mundo já tinha morrido, já tinha na verdade passado o faraó, que nem lembrava de José mais. E aqui, fala comigo, nasce Moisés. Moisés nasce no 11. Mas no versículo 3 fala, a resposta vem. Então entenda isso comigo. Deus tratou Moisés 40 anos no deserto para ser uma resposta de um clamor de um povo. Agora você fica pensando, Deus não vai me responder, Deus não vai me ouvir. Enquanto o povo, na verdade, clamou, fala comigo, Moisés estava pronto. Então fala comigo assim, meu clamor tem nome. Eu não sei qual que é o nome do seu clamor, mas eu quero dizer que aqui a resposta do clamor desse povo e a resposta desse clamor, fala comigo, é Moisés. Porque Moisés ia tirar esse povo desse lugar. Olha a coisa forte. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte, da onde? Monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor
numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus. Ele, do meio da sarça, no meio do fogo, disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: o quê? Eis-me aqui. Fala comigo, o maior perigo de clamar é Deus responder. E você ter que falar: eis-me aqui. Não é só clamar. O maior perigo de um clamor é Deus responder, o meu e o seu. E dentro da resposta de Deus, que Deus me responder e te responder, eu ter que falar e você ter que falar o quê? Eis-me aqui. Eu acho que isso aqui é a coisa mais séria, porque o povo clamou e Moisés teve que dar uma resposta. Quem está entendendo o mistério? Então dá para entender que tem muito clamor meu e seu, que Deus já tem, fala comigo, a resposta. Sim ou não, irmãos? Eu creio nisso. Quem crê nisso, irmãos? Eu estou um poste isso aqui. Por quê? Versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer, fala comigo, que Deus manifestou. Por quê? Porque teve um clamor. O que a gente quer hoje? A gente quer clamar. A gente não quer clamar, mas quer Deus manifesto. Nós entramos e queremos a manifestação de Deus sem depositar clamor. Sem ter clamor, fala comigo, não tem manifestação. Hoje eu estava ouvindo umzinho lá em casa mais ajoso, daqueles antigão, daquele igreja pequena. Não sei se alguém aqui lembra, se é da minha época, da sua época. Quem lembra? Da igreja pequena? Ninguém lembra dessas canções, né? Depois você busca lá, é antiguinha, né? Eu não vou cantar aqui, porque senão eu vou estragar o hino. Mas lá no hino fala, né? Igreja pequena, né, como é que é? O pastor chega. É onde Deus falava. Você põe lá, igreja pequena, onde... Isso, o clamor subia, né? E a resposta descia. E eu estava ouvindo aquilo ali, eu achei assim tão profundo, porque eu entendi que manifestação de Deus, para mim e para a sua vida, ela acontece debaixo de clamor. E não debaixo de misticismo, nem debaixo de, na verdade, de mágica. É debaixo, fala comigo, de clamor, de clamar, de suplicar, de entender que existe um tempo de plantar, fala comigo, e de colher. Essa semana estava eu e a Jô, nós fomos buscar uma piscina de bolinha lá para a salinha. E aí nós chegou lá, eu falei assim, então vamos levar, vamos. Aí ela falou, mas como nós vamos levar as bolinhas? Eu falei, não, você tem saco? Já falou, tem. E nós começamos a catar com as bolinhas. E era eu e a Jô mais 2 pessoas. Juntando. E foi enchendo saco. E pegava de 2 em 2, tacava. Moço, e foi rala. Gente, eu e a Jô, nós suou lá, catando essas bolinhas. E as mulheres também. Acabou, a mulher nem era crente, falou glória a Deus. Tinha mais de 1000 bolinhas, irmãos. E foi. Aí, beleza, vim, cheguei aqui, guardei ali. Aí ficou aquele tanto de saco de lixo, cheio de... Então, entenda, o pôr no saco, fala comigo, é plantar. Plantar, irmão, não é fácil. Chegar aqui, eu já rasguei o saco de lá dentro. Caiu tudo lá dentro. Caiu, foi, gente, mas como... Não durou nem, deu nem graça. Quem está entendendo o mistério? Porque quando eu coloquei aqui, eu estava colhendo o que eu plantei lá. Só que a igreja de hoje, infelizmente, ela quer colher sem plantar. E sem plantar não tem. Eu fui, o saco de lixo fininho, eu abri assim, ó, caía lá dentro já. Foi uns 5, 6 sacos mais ou menos, cheio de bolinha. A piscininha estava cheinha de bolinha. Eu falei, gente, mas como é simples. O difícil é plantar, o colher é bom demais. Porque quando você está colhendo, talvez você não está nem entendendo. É Deus te agraciando, Deus na verdade, te abençoando. Deus te fazendo entender, irmãos. Deus nos fazendo entender o quanto é bom plantar para ter o que colher. Porque quem não planta, infelizmente, não colhe. A Bíblia é clara, irmãos. Quem planta pouco, pouco vai colher, irmãos. E quem planta muito, muito vai colher. Então, quando a Bíblia vai nos ensinar a respeito, fala comigo assim, de manifestação. Quem crê que Deus manifestou aqui, sim ou não, no versículo 2? Deus manifestou, fala assim, no fogo. Fala numa sarça, O que isso quer dizer, irmãos? Que fogo, fala comigo, fala de libertação. A igreja de hoje está precisando de fogo, está precisando ser liberta. Sim ou não, irmãos? Nós temos que parar de ser medíocre no fogo, sim ou não? Pelo perdão da palavra, mas não é verdade. Você está como deveria estar? Sim ou não? Seja sincero.
Você está bem? Você está favorável? Está tudo certo? Você enjoou de orar essa semana? Não, pastor, mas eu enjoei de orar. Nossa, você não está entendendo como eu orei. Mas eu orei de um tanto, mais de um tanto. Estou até ripunando. Estou rotando a oração. Orou, mas demora, irmão. Nós é ruim para orar, sim ou não? Nós é bom para reclamar, mas para orar mesmo nós é ruim. Não é verdade, irmãos? E eu estou aqui nesses dias pensando comigo mesmo. E eu estava aqui entrando no texto, assim, entrando no texto. Que, fala comigo, o fogo, versículo 2, chama de fogo no meio de uma. Quem crê que a sarça é natural? E o fogo? Fala sobrenatural. Fala sarça natural. Fogo sobrenatural. Esse fogo era da terra? Todo fogo da terra, se você pôr fogo em alguma coisa, vai consumir, vai ou não vai? Vai ou não vai, irmãos? O que o fogo não queima? A Bíblia fala que as nossas obras vão ser purificadas no quê? No fogo, irmãos. Só que esse fogo, fala comigo, era o fogo que nós precisamos. Por quê? Era o sobrenatural no natural. E o natural não se consumia, se mantia do mesmo jeito. Então o que a igreja precisa nesses dias é desse fogo. Nós não vamos ficar soberbos, nós vamos só queimar nele. Entenda isso, na glória, na presença, na manifestação, nos milagres, no poder, na autoridade. Em nome de Jesus, irmãos, seja liberto e receba fogo de Deus em nome de Jesus. Nosso Deus, nós precisamos de uma igreja, irmãos, que quer queimar por Ele. Uma igreja, irmãos, que não é uma igreja medíocre, uma igreja cansada, porque nós estamos vivendo uma igreja que fala comigo, cansada. Qualquer coisa nos atrapalhou de servir a Deus. Qualquer coisa tirou você do culto. É uma igreja cansada. Não, eu posso pregar mesmo? Parece que eu estou no lugar errado. Pode, você vai suportar? Posso sentar nesse negócio de igreja cansada? Você vai suportar? Moço, ou igreja mole. Sim ou não, irmãos? Meu Deus, uma igreja muito mole. Uma igreja cansada. Uma igreja que, infelizmente, não está colocando Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, eu vou começar um negócio. Comece com Deus aonde? Em primeiro lugar. Pastor, eu quero fazer algo em casa. Põe Deus na onde? Nós, como igreja, não colocamos Deus em primeiro lugar. E por isso que muita coisa está dando errado. Só que a gente percebe lá no meio ou no fim, depois que deu errado. Nós não percebemos no começo, sim ou não? Você não percebe no começo. É no meio para onde? Por fim. Esse dia eu falei para a pessoa, eu falei, ó, você está colocando Deus aí, ó. No último lugar desse negócio aí, ó. Quando der errado, não venha a mim. Que eu estou te avisando. Vai dar errado. Você perdeu o foco, você tirou Deus do negócio. Vai dar errado. Quando der errado, não precisa vir até a mim. Que eu já estou te avisando antes, que eu já vi que vai dar errado. Deus estava até legal, mas você pegou ele num lugarzinho, pôs do lado e falou, não, agora eu não tenho... Irmão, é só começar a dar certo. Irmão, a gente não é bom, a gente não corre para Deus, não é quando dá certo, é quando dá errado. Começou a dar certo, você põe Deus de lado. Começou a dar errado, você põe Deus no centro. Só que tinha que ser o contrário. Você está vendo que Deus está abrindo as portas, fala, Deus, é desse jeito que eu quero o Senhor. Não saia dessa posição, fique na frente desse negócio, porque vai continuar manifestando, e fala comigo, e dando certo, irmão. Moisés estava diante de uma grande obra, mas o que Deus falou para ele? Eu vou ser na sua frente. Está entendendo o mistério? É Deus na onde? Na frente. Então o que a gente precisa? Fala comigo assim, deixar, fala comigo, a nossa mente descansar em Deus. Eu acho que é o maior desafio da igreja hoje é descansar em quem? Em Deus. 90, eu estava vendo um testemunho do Dr. Way, é um dos maiores cirurgiões plásticos, talvez vocês conhecem aí. Ele estava num programa, eu estava assistindo uma palestra dele, e ele não segue a nossa religião, mas ele deu umas palavras de sabedoria. E ele falou a questão da vida dele, fala assim, da vida dele. Ele com 60 anos, um corpo, né, de uns 32 mais ou menos, cara perfeito assim na estrutura. E ele fala que fez tudo certo na vida dele, mas é interessante que, em um ponto da vida dele, agora ele pegou um câncer na próstata, e deu um tumor de 13 centímetros. A bexiga tem 10, só para você analisar. O tumor era maior do que a bexiga dele. E aí ele investigando por quê? Porque ele fez tudo certo, dorme certo, muita vitamina, fez tudo certo, irmão, não bebe, não come carboidrato, não come carne, nada dessas coisas que a gente come, o cara não comia. Nada que você está pensando, chocolate, nada dessas coisas.
E não é desde 70 e tanto, 80 e tanto, ele vai falando as datas que ele não come essas coisas. Aí ele foi falar com o médico, foi falar com o médico, cirurgião, que fez a cirurgia, falou, o que aconteceu? Que eu fiz tudo certo. Ele falou assim, para ele, esse tumor aí é estresse. Aí ele baixou a cabeça e falou, é verdade. 7 cirurgias por dia, durante muitos anos, operando 7 pessoas no dia, todo dia seguido. Muito estresse. Aí ele falou, interessante que ele diz que a maioria das coisas que ele se preocupou na vida dele nunca aconteceu. Isso aí serve para nós, por quê? Nós servimos um Deus que é o nosso refúgio e o nosso descanso, mas nós não conseguimos descansar em Deus. Por quê? Porque nós não confiamos a ponto de descansar. Porque descansar é para quem? Fala, confia. Não é para quem está cansado, é para quem está confiante. Entendeu isso aí? Porque nós mesmos cansados, nós não confiamos em Deus, a ponto de descansar nele. Quantas preocupações está aqui dentro? Moço, se nós fosse pôr as plaquinhas aqui, ó. Aí fala assim, só os mais estressados, a plaquinha vermelha. Irmão, ia clarear aqui, igual boate. Sim ou não, irmão? Vermelhinho, plá. Cheio de luz. Saída de emergência, acendeu um tanto. Sim ou não, irmãos? Por quê? Porque a gente só anda, fala comigo, cansado fisicamente, estressado espiritualmente, a gente está ansiando por algumas coisas, e a gente fala comigo, não está respeitando o tempo, fala assim, o tempo. Você viu que Deus esperou Moisés crescer, ele mata o Egito, vai para o deserto 40 anos, o povo clama, e o clamor do povo encontrou com a idade de Moisés certa, que ele estava pronto para sair da terra lá de Midian, da casa do seu sogro Jetro, deixar sua esposa e ir na missão, fala comigo assim, ó, de tirar o povo do deserto. Então eu entendo, o seu clamor tem o poder de te tirar dos desertos da sua vida. Ah, não, irmão, me ajuda. Eu creio, meu Deus, eu creio. Esse ano eu vou sair de um deserto, não sei você. Eu estou num deserto cabuloso, mas nesse ano eu saio dele. Não existe prova que dura para sempre, irmão, nem deserto que dura para sempre. Deserto tem tempo, tem caminho de um dia, 2 dias. Elias foi, todo mundo foi, irmão. Quem é nós? Você só precisa entender que tem caminho, deserto tem destino, Canaã. Crente tem que ficar com medo de deserto, não, irmão, de prova. Não, irmãos, vai passar, irmão, não tem como. Quem entende esse mistério, irmãos? Jesus passou por nós, quem é nós? Na fila do pão, irmão. Não vai com essa bicicletinha sem freio, achando que não vai passar. Não tem jeito. Isso é para trazer, fala comigo, maturidade. Então fala, Deus apareceu. Fala no sobrenatural, queimando no natural. Ah, irmão, nesse dia, quando nós estamos precisando disso, precisando largar o celular, precisando largar algumas coisas e ler a palavra. Esses dias eu ressuscitei o Pentateuco, estou estudando de novo os 5 primeiros livros da Bíblia, e de Gênesis a Deuteronômio. E quando você lê o primeiro livro da Bíblia, você vai lendo o segundo, irmãos, você vê o caráter de Deus. E Deus é poderoso demais, a gente nem imagina. De Êxodo 1 até o 10, irmãos, é uma soberania de Deus no Egito. Praga em cima de praga, e Deus chama aquilo de maravilha. Ele fala assim, eu farei as minhas maravilhas lá no Egito. E foi mandando, e o faraó não aguentava, Deus endureceu o coração. E ele fala, você vai suportar, porque eu te criei para isso. Está lá em Atos. Entenda, irmãos, Deus é soberano, não teve Ra, não teve Amon-Ra, não teve nenhum Deus, Brahma, nenhum Deus do Egito pôde suportar o poder do nosso Deus, quando Deus decidiu agir, irmãos. Nenhum Deus, irmão, nenhum Deus egípcio, nenhuma cultura, nada. Deus foi mandando rã, foi mandando piolho, foi mandando úlcera, foi mandando saraiva, e foi vindo praga em cima de gafanhoto, e depois veio aquela nuvem negra. A Bíblia fala que eles não conseguiam ver um perto do outro. A escuridão não é apagar a luz, podia tocar na fumaça. Na casa dos hebreus, claridade. Aí Deus falou assim, vocês vão ver a diferença, onde há trevas é onde há luz. Então vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, irmãos. Eu sei de uma coisa, nós anda na luz. Você consegue falar assim, a minha casa anda na luz. Fala, a minha família anda na luz, irmãos. Aleluia. Graças a Deus.
Olha o versículo, na verdade, 3 e 4. Moisés diz: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver. Bradou o quê? Do meio do quê? Uau. Eu já preguei isso aqui algumas vezes, já li isso aqui. Eu estava vendo o livro de Gênesis, eu acho que eu li 6 vezes estudando. Ó, só aqui, ó. Isso aqui está ligado na Bíblia inteira, ó, só você poder entender. Daqui eu saio para onde eu quiser. Eu caio no Apocalipse, caio onde você quiser, em Jeremias, eu saio para qualquer lugar daqui. Daqui, ó. Aí você vai pegar o livro aqui, ó. Qualquer lugar que você for aqui, ó. No livro de Êxodo, de Gênesis, ó. Tá tudo pintadinho. Viu aí? Sabe o que eu estava achando interessante aqui? Que Deus me trouxe, ó. Vendo o Senhor, que Moisés fez o quê? Fala assim, só Deus aparecer. Não muda nada. Nós foi ensinado a vir para a igreja para Deus aparecer. Só Deus aparecer não muda? Isso é religião, ensinar nós errado. Só Deus aparecer não muda? O que Deus esperou? O que ele fez? Deus apareceu. E Moisés virou para onde? Para o Satanás? Para o deserto de novo? O nosso erro é que nós nunca vira para Deus. Nós vira para qualquer coisa, menos para Deus. Ah, tem alguém famoso, nós está virado. Ah, tem isso que agora vai sair. Ah, mas tem um investimento, a gente vira. Ah, não sei o que vai fazer, a gente vira. Ah, fulano vai resolver, a gente vira. Menos para Deus. Deus esperou uma atitude de Moisés. É isso que está faltando nesses dias. Deus apareceu e Moisés se... Entenda, irmão, Deus aparecer, fala comigo. Só vai ficar o quê? Aparecendo. Deus aparecer, entenda isso, é parte do processo. Você se virar para Deus é o processo em andamento. Ah, irmãos, eu creio nisso, irmão. Irmãos, eu já preguei isso aqui várias vezes. Família, como que eu não entendi isso antes? Deus falou, porque não era o tempo. Irmão, isso aqui é uma chave girando. Eu falei, Deus, então eu estou virado as costas para o Senhor? Eu falei, tá. Eu tenho que pegar a verdade, irmãos. Eu e você tem muitas áreas da nossa vida que nós virou para Deus. Virou, foi as costas para Deus, deixou Deus aí, ó, bradando na sarça, e nós, tipo aqui. Mas esse violão aqui é bom, hein, pai? Afinadinho, e Deus está ali queimando, ó. E nós aqui, pois é, rapaz, esse violão é bonito, hein? Deus ali, ó. E nós? Pá, um dia eu vou aprender a tocar violão. Um dia eu vou arrumar um violão para mim. E Deus? Bem ali, ó. Queimando. E nós não vira nem? Quem virou? Viraram para ver. Bradou. Depois que ele vira, Deus faz o quê? É o nosso erro. Nós queremos a resposta de Deus, mas não quer virar para Deus. Todo mundo aqui quer uma resposta de Deus. Quem eu não quer, irmãos? Eu quero, eu estou precisando de uma. Não é que eu quero, eu estou precisando de uma. Eu estou almejando por uma. Mas eu não estou virado a ponto de Deus me responder e nem bradar a meu favor. Bradou Deus. E ele, o quê? Do meio da sarça, disse, Moisés, Moisés. Respondeu o quê? Fala para o seu irmão, quando você direciona para Deus, fala para ele. Deus se identifica. Ele falou que nome? João? Foi Pedro? Quando você vira para Deus, Deus o quê? Te identifica. E não é só uma vez, é 2 vezes. Moisés, Moisés. Isso aqui é muito, fala assim, poderoso. Sabe o que quer dizer bradou? Falou com autoridade. Deus estava mandando uma mensagem, falou, Moisés, agora é eu e você, nós vamos conversar. Respondeu ele o quê? Porque depois que você direcionou, não tem como você não estar disposto a fazer o que Deus quer. A gente não está disposto a fazer o que Deus quer porque a gente não está direcionado para o propósito. A gente fica em cima do muro, a gente está servindo aqui, mas não está disposto a fazer o que Deus quer. Eu sirvo a Deus, mas eu não obedeço a Deus. Eu sirvo a Deus, mas eu não sigo o que Deus está me falando. Quem está entendendo isso? Seguir e obedecer e servir é parte do processo. Só vir na igreja, só falar que é crente, só vir no culto, eu te digo uma coisa, não vai mudar muita coisa na sua vida não. Você precisa de falar assim, de algo mais. A gente precisa estar, fala comigo, disposto a, fala comigo, a obedecer. Por quê? Pergunta por quê?
depois que você direcionou e você diz, eis-me o quê? Deus vai pedir. Se você vir num culto, Deus não te pedir nada, para você largar nenhum pecado, para você não se arrepender de nada, você não sentir que você é pecador, você não sentir que você está abaixo da média espiritual, você não sentir que você fala, meu Deus, é o Senhor no controle, eu estou indo para o céu só pelo teu sangue. Se você vir no culto, irmão, eu te digo uma coisa, está tudo errado. Moisés vai acabar de receber um pedido. Olha qual? 5. Disse, não te chegues para... Mas ele não apareceu? Por que ele pôs o limite aqui? Olha lá o texto. Deus não apareceu? Deus não manifestou? Não queimou? Moisés não direcionou? Mas o que Deus fala para ele? Fala assim, Deus pôs um limite. Porque Moisés não estava? Fala, pronto. Fala, pronto. Ó, tira o quê? Porque o lugar que você está é terra. Isso é forte, sim ou não, irmãos? Sem sandália, fala comigo. Deus queria falar intimidade. Deus queria falar comigo dependência. Sem sandália, Moisés era, fala comigo, servo. Servo de excelência. Sem sandália, representava escravo. Entrega. Deus estava falando, ó, daqui para cá, se você tirar a sandália e entrar, não tem mais volta. Você vai me servir. Todo mundo na igreja precisa ter esse tempo, onde Deus fala, para aí, não se chegue para cá. Primeiro eu quero te pedir uma coisa. Sabe isso? Vai ter que arrancar. Sabe esse negócio aí? Vai ter que tirar. Sabe aquilo que está... Essa sandália de Moisés era a sandália da onde? Era do Egito, irmãos. Deus falou o que para ele? Olha, não vai dar. Você vai ter que entrar na minha presença na dependência. Você vai ter que depender de mim, Moisés. Quando você tirar e aproximar, fala comigo, não tem mais volta. Irmãos, e é tudo isso que Deus quer, que a gente abra mão de uma coisa para ganhar outra coisa dele. Ah, não, irmão. Fala comigo, Deus, tudo que Deus quer, que nós abra mão de uma coisa para ganhar uma dele. É simples falar, não é? Quero ver é fazer. Olha o processo depois que ele entrega. Quem está comigo? Sandálias dos pés, sim ou não? Versículo... O que? Cadê? Eu mudei aqui a folha. 3:6. 3:6. Disse mais, eu sou o Deus de quem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de... E Moisés encobriu o quê? Cobriu o seu rosto. Porque temeu olhar para onde? Para Deus. Fala para o fogo. Então, aqui, fala assim, aqui é o processo onde Deus, fala comigo, é o processo, fala comigo, é o processo, onde Deus já tinha ganhado Moisés. Moisés já estava, fala comigo, rendido. Porque ele se prostrou ao Senhor. Fala assim, prostrou ao Senhor. Fala comigo, quando eu me prostro, quando eu entrego, fala comigo assim, Deus vê. Olha o versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está na onde? No Egito. E tenho ouvido o clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas, fala assim, Deus está vendo. Não, fala bem forte assim, Deus viu. Ah, irmão, fala bem forte assim, Deus viu. O clamor de quem? Deus estava vendo antes? Sim ou não? Então a distância entre Deus ver e manifestar é o quê? Tudo que nós não quer fazer, clamar. Tudo que o diabo quer fazer é não deixar você orar. Quem está entendendo o mistério? Irmão, você começou a orar, você fica espiritual. Você começa a ver demônio, vulto na casa. Entendeu isso aí? Você começa, entendeu? As coisas começam, você começa a entender o mundo espiritual. Você começou a orar, a conectar com Deus, a aproximar de Deus. Fala assim, as coisas começam a mudar. Você começa a ler uma situação de maneira, fala comigo assim, espiritual. Porque quando você começa a se aproximar de Deus, em oração, você começou a orar, começou a jejuar,
Não tem como. A Bíblia vai dizer aqui bem claro que Deus olhou, fala comigo, e viu o clamor. De quem? Fala comigo, do povo, sim ou não? Tenho visto. Deus viu a dificuldade, Deus viu a aflição, Deus está, fala comigo, vendo as aflições. Fala assim, Deus está vendo as aflições. Fala assim, Ele não só está assim, vendo, mas Ele vai agir. Fala comigo, nas suas dificuldades. Porque os olhos do Senhor estão vendo toda a terra, irmãos. Deus não está aquém a nossa dificuldade, minha e a sua. Só que entenda, entre as nossas dificuldades e a ação de Deus, existe um processo para conectar dificuldade e ação de Deus. Só que a gente acha que essa conexão vai ser, fala comigo, automática, e não é automática, irmãos. E existe, fala comigo, um processo que Deus precisa para agir. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Sim ou não? Olha o versículo 8, para você ver. Porquanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão que os... Quem está passando alguma dificuldade? Não, levanta a mão, irmão. Eu não consigo levantar os pés, senão eu caio. Não dava para levantar. Vamos de novo, quem está passando alguma? Que você precisa da ação de Deus. Você viu o versículo 9 aqui, que ele está falando que Deus viu, chegou a ele a opressão com que os egípcios os oprimiam. Esse povo já estava sofrendo, falar comigo assim, há muito tempo. O que a gente entende com isso? Que a nossa dificuldade, o nosso sofrimento, fala comigo, não vai ficar aquém de Deus, irmãos. Deus vai responder nós. Ele fala assim, ó, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel, da onde? Do Egito. Versículo 12. E diz, certamente eu serei contigo. Isto será por sinal de que eu te enviei, quando houveres o quê? Tirado esse povo do Egito. E servireis a Deus aonde? O que Deus estava falando? Você vai lá e vai voltar para onde? Para esse mesmo lugar que nós estamos conversando. Isso aqui é de uma revelação, fala assim, tremenda. Porque ainda, entenda isso, olha o versículo 12. Porque ainda que a gente não consegue perceber a ação de Deus, Deus estava falando no presente, mas revelando é tudo que você quer, saber futuro. Sim ou não, irmão? Futuro custa caro, irmão. Quem tem visão do futuro está muito bem, sim ou não? Sim ou não? Eu preguei sobre o tempo domingo passado. Quem tem visão de futuro está na frente, irmãos. Só a sua visão é do passado, infelizmente. Você já viu uns vidinhos lá da China? A China está em 2035. Os robôs entregam as coisas, vêm de avião, entregam as coisas. Os metrô andam de cabeça para baixo, no meio da cidade. Tem dentro do chão. Você passa uma mensagem, quando é fé, o carro chega, te pega, te leva embora, você conversa com ninguém, só tem o painel lá. Negócio de exame e medicina, essas coisas. Irmão, esse está em 2035. Esse está na onde? No futuro. Então, Deus estava falando, Moisés, estou dizendo uma coisa, você vai lá e vai voltar, porque o Deus que eu sirvo e você serve é dono do futuro. Ele pode mudar o nosso futuro. Deus pode transformar o seu destino. Deus pode, na verdade, abençoar de uma maneira que você vai falar assim, não estou entendendo o que está acontecendo. Não é para entender, é para viver, é para tomar como experiência. Deus tem o poder, irmão, de falar de coisas, fala comigo assim, do nosso, fala comigo, futuro. Ainda não estava, é interessante, moço, porque a Bíblia vai dizer que Moisés aqui no 12, quem entendeu? Que ele nem estava servindo a Deus. Sim ou não, irmão? Moisés fugia do Egito, estava na onde? Fala comigo, servindo de jet, sim ou não? Porque todas as vezes que você está fugindo, você está servindo, fala comigo, os homens e não a Deus. Diz, certamente eu serei contigo, e isso te será porque eu te... Quando houveres tirado o quê? Servireis a quem? Está maiúsculo? Nesse? Uau, irmão. Moisés numa prova daquela 40 anos de deserto, sendo preparado, e Deus fala para ele, você vai na missão, quando você voltar, você vai me aprender a me servir.
que a gente acha que servir a Deus é fazer alguma coisa aqui na igreja. Servir a Deus é quando você fala não pro pecado, primeira mão, viu? Quando o pecado bate na porta, você fala, não, sou servo de Deus. Quando aquela vontade, irmão, sabe aquela vontade lascada de mentir? Quem tem a agonia de mentir é só o pastor? Não é possível, gente, que eu sou pastor que é pecador nessa igreja. Sabe aquela vontade, que a agonia, que a língua pula igual rápido lagartixa no chão? Quem já viu lá a lagartixa cantora? Bicho pula, vontade de falar uma fofoca. Quem é? Sim ou não, irmão? Vontade de fermentar um negócio. Sim ou não, irmão? Aí você vem, aquele Espírito Santo fala assim comigo, você é servo de Deus. Você serve a Deus, irmão. Deixa de feiura. Para de mentir. Para de ficar com palavra torta. Para de ficar xingando. Para de ficar dando mau testemunho. Servir a Deus é obedecer ao Senhor. Fazer alguma coisa para Deus, fala comigo, é diferente. Ser servo, fala comigo, ser servo, fala, tá ligado. Fala assim, tá ligado. Fala, ser servo, tá ligado a obedecer quando é necessário. Isso é poderoso, irmão. Você quer ver o tanto que a gente é difícil de servir a Deus? Sim ou não, irmãos? É ou não é verdade? As coisas começam a dar certo, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Sair fora das coisas de Deus. Quando o trem está difícil, Deus, eu vou dizimar, vou fazer isso, fazer aquilo. Quando começa a dar certo, esquece de quem? De Deus, do propósito. Quanta gente eu já vi, irmão, esquecendo do propósito. Esquecendo, eu fico assim impressionado. O quantas pessoas, irmãos, infelizmente, enterram coisa grande que Deus tinha. Infelizmente, dá tudo errado. Porque vai ter um povo aqui que vai ser com a mão cheia de ouro, mas lá no Egito vai perder tudo, vai morrer tudo lá com esse ouro na mão. Recebeu ouro e mais ouro, os vestes, vasos. Eles empobreceram o Egito quando ele saiu daqui. Saiu todo mundo rico, próspero. Primeira parada, eles fez um bezerro para adorar. Tem gente que não está preparado para pegar ouro. Tem que andar no deserto. Fala assim, irmão, ficou muito ruim esse culto. Tem gente que não está preparado para pegar ouro. Tem que andar no deserto, comendo codorna e maná do céu. Só aquela porçãozinha diária. E não pode passar, não pode colher a mais para outro dia. Tem que confiar e depender. Porque se pegar ouro, faz bezerro. A casa é o bezerro, o carro é o bezerro, viagem é o bezerro, trabalho é o bezerro. E aí vai bezerro, vai bezerro. Tem gente que não pode pegar ouro, porque senão logo faz bezerro. Moisés chegou bravo, quebrou a salva. O que é isso aí, Arão? Eu joguei o fogo, esse é o estranho. Mentiroso. Ele moldou direitinho e fez um bezerro. Com os pendentes dos brincos, das dorras do jovem, das orelhas e do nariz. Tanto de ouro que tinha, saiu aquele bezerro. E fizeram uma festa e foi folgar na frente do bezerro. Folgar, vocês sabem o que é, né? Eles juntou e teve relação uns com os outros na frente do bezerro. Aquela bagunça e cana, e cana, e cana. Cana só dá nisso, viu, irmão? Bebeu demais, fica pelado, igual Noé. Dá B.O. Esse negócio de ficar bêbado é perigoso. Noé ficou bêbado demais, perdeu as calças e teve que amaldiçoar o filho de bobeira. Toda vez que o cara fica cachaçado, dá errado. Salomão bêbado demais, perdeu o reinado. O mendigo pediu uma esmola e ele, para lá. Deus falou assim, para aí, que assim diz o Senhor. Pegou o mendigo e falou na voz do mendigo. Estou pegando teu reinado, estou rachando no meio. Vou dar Roboão e Jeroboão, acabou. Vou fazer, e não vou fazer agora, por amor ao meu servo Davi. Vou te dar essa groja. Vou esperar você morrer, depois vou rachar seu reino. Vou pôr 10 tribos do você para um lado. Acabou. Nunca mais vai ser. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então eu falo para o seu irmão, eu preciso aprender a lidar com ouro. Irmão, você sabe o que é ouro na Bíblia? A Bíblia fala que Deus é dono do quê? Do quê? Está assim na Bíblia? Ageu, abre aí, Ed, Ageu. Será que está assim? Qual que é Ageu, o quê? Gente, me ajuda. Não sei se é o, não lembro. Ajuda aí, gente. Ajuda aí, Ed. Ageu. Está assim na Bíblia? Ageu, eu sei que é Ageu, agora eu não vou lembrar não. Eu já estou encerrando, calma aí. 2:8. Eu sabia que era 8, mas não quis falar, mas não era 8. Eu ia falar 8, nem tinha 8 na Ageu. 2:8. Minha é o quê? Por que você falou ouro? Fala assim, você é ambicioso, hein? Não, fala aí, fala. Fala, irmão. Me ajuda. Você é ambiciosinho, né?
Nós é ambiciosinho, irmão. Nós falou o quê, todo mundo? Que nós é ambiciosinho, nós nem sabemos lidar com ouro. Eu queria que muita gente tivesse aqui para ouvir essa palavra, irmão. Tinha muita gente que tinha que estar aqui. Mas como está fraco, não conseguiu. A maioria está fraco. Uns têm algum compromisso, mas uns estão fracos. Alguns nós damos uma groja, mas uns está fraco. Nós falou o que primeiro? Que nós é ambiciosinhos, sim ou não, irmão? Mas Deus é dono do que primeiro? Prata. Prata ninguém quer. Apesar que hoje prata está valendo uma porvinha, né? Antigamente não valia nada, ninguém queria corrente de prata, né? Hoje em dia vale um dinheirinho aí. Mas ninguém quis prata, porque prata na Bíblia fala redenção. Fala ouro, glória. Então Deus é dono de toda a redenção e de toda a glória, quer dizer. Isso é o poder de Deus, irmãos. Porque esse ouro da terra, fala comigo, é corruptível. Sim ou não, irmão? Esse ouro da terra vai passar, irmãos, que tudo vai passar. O que Deus está querendo nos ensinar? Que para nos dar, fala assim, ouro, nós precisamos aprender a lidar primeiro, fala comigo, com prata. Redenção. Saber que nós somos redimidos e comprados por preço muito mais valioso que qualquer ouro e qualquer prata, irmãos. Aleluia, irmão. Deus te comprou com preço de sangue. Sangue do Calvário, irmãos. Porque não adianta pegar ouro e fazer bezerro. Sim ou não, irmãos? Diz a Bíblia, naquele dia, no mesmo dia, morreu 23 mil. Morto pelos seus próprios irmãos. Moisés deu a ordem, os levitas pegou as espadas, só foi enfiando. Morreram. Caiu naquela noite, 23 mil matados. Espada. Foi morrendo. Só para você ter uma noção. Irmãos, fala assim, é muito sério. Fala muito sério. Versículo fala comigo, 17. Olha, eu vou encerrar. Portanto, eu disse, faz-vos-ei. Calma aí, gente. Faz-vos-ei. Meu tic-tac está falhando. Subi da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, e uma terra que mana. Uau! 18. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel. Ao rei de quem? Então fala, agora Moisés tem uma missão. Olha coisa forte. O Senhor Deus dos hebreus nos encontrou, agora pois deixar-nos ir, caminho de quantos dias? Ele passou quanto tempo no deserto? Para oferecer quantos dias? 3 fora do Egito. 40 por 3 dias. Então Deus está te preparando talvez 10 anos para 3 dias, onde tudo se cumpre na sua vida numa hora só. Não sei se você não está entendendo o mistério, irmão. Então você está nessa luta lascada, nessa dificuldade lascada, porque quando Deus falar, está pronto, aí entra no 3 dias, onde Deus fala assim, cumpre, fala tudo. Porque o versículo diz assim, ó, porque eu estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios. Acontecerá que quando sairdes, não saireis de que jeito? Vazios. Uau, irmão. Porque cada mulher pedirá a sua vizinha, e a sua o quê? O que ali? 22. Pedirá o que ali? A sua? Fala, joias. Primeiro o quê? Para de ser ambiciosinho. Primeiro joia de quê? Primeiro é a redenção de sair. Ah, não, mano, você não pegar essa viagem aqui. Se você não entender isso aqui, você não vai entender isso mais nunca. Fala para o seu irmão, para de ficar correndo atrás de ouro. Fala assim, o ouro vai vir. Não fala assim, o ouro vai vir. Nós vai pegar ouro. Se você não quiser ouro, não tem importância não. A conta minha do Bradesco é... Fala assim, irmão, o ouro vai vir. Mas primeiro é o quê? Prata. Não atropela o processo. Deixa de ser ganancioso. A prata é para você aprender a lidar com o processo. E eles pedirei joias de quê? De prata. E joias de... Você viu que está obedecendo a regra de quê? Fala de Ageu 2. Primeiro vocês pegam a redenção. Depois pega o quê? A glória, irmão.
joias de ouro e veste, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis o quê? O Egito. Vai levar tudo que o Egito tem, irmão. Vai ficar na mão de vocês. Só que quando chegou lá, eles não se obrigaram com a glória. Eles fizeram um bezerro e perderam tudo em uma festa, de uma noite. Aí entra a visão do filho pródigo. Gastou tudo que tinha, acabou. Ele foi comer com quem? Ter com quem? Olhou e falou, esses porcos estão melhor do que eu. Está dando comida a eles e ninguém aqui me dá nada. Entenda, irmãos. O homem não preparado nunca vai saber lidar com a glória de Deus, que é ouro. Primeiro você tem que entender que você é redimido, que você é de Deus, e nada mais vai fazer a sua cabeça. Tem o pé no chão, irmãos. Quem está entendendo o mistério, irmão? Porque tem gente que quer ouro, mas não quer nem fazer um curso. Mas quer ouro. Não quer estudar para nada. Não quer entender do negócio, não quer fazer um curso de gestão de nada. Mas ele quer lidar com ouro. Não funciona assim. Deus capacitou um homem 40 anos no deserto. E ainda quando ele foi para aí, ele falou assim, eu não posso que eu sou gago. Pesado de língua. Deus falou, não importa, você vai. Gago, sem estar gago, do jeito que não interessa, você vai. Porque quem foi que fez a boca do homem? Mas eu passei, foi 40 anos largando você calado. Você ficou gato, não ficar calado. 40 anos olhando para as ovelhas de Jetro, olhando, sentando caladinho. Irmão, ele é dia e noite, irmão. Não é brincadeira, não. É pastorear mesmo. No 12, não era uma função que era uma função vergonhosa para um hebreu, irmão. Quanto mais para um egípcio, era uma abominação. Um cara no nível de Moisés falava várias línguas, um general. Irmão, Moisés era um arquiteto. Tem história de historiador que Moisés ajudou a fazer uma pirâmide. Moisés lutou como general em batalhas pelo Egito. Moisés era um homem preparado, irmãos. Ficou caladinho com a ovelha, olhando. Pois é, não dá para conversar com ninguém nessa madrugada. Só apacentando as ovelhas. Irmão, é 40. Entenda, quanto maior a entrega, maior vai ser o sucesso. Quem está entendendo o mistério? Só que nós não queremos entregar nada e quer viver grandes coisas. Não vai rolar. Fala para o seu irmão, não vai rolar. Fala comigo, versículo 2. Não, 4:1. Vou pular aqui, fala assim, Deus não só apareceu, mas se manifestou. Versículo 4. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não, o quê? Misericórdia. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua? E ele disse, uma vara. E ele disse, lançai na onde? E ele a lançou na terra e tornou-se uma cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Fala, poder. Fala, é perigoso. Pegar por onde? Toda vez que você pega poder pela cabeça, ele te fere. Sobe para a cabeça. Entendeu? Deus está falando, ó, a cobra não vai te picar não, mas pega do lado certo. Quer conhecer o homem, dá para ele o quê? Remédio? Dá o quê? Poder. É perigoso, viu, irmão? Pega por onde? Lá cauda. Lado certo. Estende a sua mão e pega-lhe pela cauda. E tornou-se o quê? Na sua mão. Olha o versículo 5. Para que creiais que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de... Pergunta por que Deus sempre está repetindo o nome dele. Por quê? Falando que é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de quê? Porque Deus é Deus, fala comigo, de promessa. E Ele não vai se esquecer daquilo que te prometeu. Toma posse, irmão. Disse mais o Senhor, põe agora a tua mão na onde? Não sei. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como o quê? Disse, torna a pôr a tua mão na onde? Na onde? Então entenda, no mesmo lugar que Deus pôs branca, é o mesmo lugar que vai o quê? Pôr? Fala ação. Irmão, Deus é poderoso demais. E tornou a colocar a sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornaram o quê? Como? Limpa, fala assim, limpa. No mesmo lugar, irmãos. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que não importa o lugar, se Deus quiser fazer, Ele faz. No mesmo lugar que gerou enfermidade, Deus mandou colocar, gerou cura. No mesmo lugar que está enfermo, Deus pode gerar cura, vida, irmãos. Tem gente que está enfermo na mente, irmão, não consegue pensar para frente nem um dia, só para trás.
Não tem uma perspectiva nem para um dia, nem para o final do ano, quanto mais para um dia. Não consegue pensar para frente, só 8, perdão. Acontecerá que se ele não te crerem, nem ouvir a voz do primeiro sinal, crerão a voz do quê? Do derradeiro o quê? Sinal. Fala assim, Deus se revelou como um Deus de sinal e como um Deus de poder. Essas duas coisas é tudo aquilo que a igreja procura, sinal e de Deus na nossa vida. Poder de transformação e sinal de manifestação. Poder de transformação e sinal de manifestação de Deus. Deus tem o poder de te transformar e Deus tem o poder de te dar um sinal para te liberar, para te prosperar, para te fazer crescer, avançar. Quem crê no nome de Jesus, irmão? Deus falou que versículo 3:14, eu sou o que sou. Eu sou o que você, fala comigo, precisa que seja. Na hora que você o quê? Irmão, isso aqui é bom demais. Deus falou, Moisés, eu sou Rafa, põe, ele tirou, saiu o quê? Curado. Deus falou para ele aqui, eu sou Yahvé, fala comigo, girei. Fala, girei. Fala assim, aquele que provê. Eu vou prover água no deserto, eu vou prover maná, eu vou poder condoniza, eu vou prover fogo, eu vou poder ar-condicionado de dia, que a nuvem era um ar-condicionado. O primeiro ar-condicionado que surgiu na história foi lá, viu? Sol do deserto, 41, 42 graus, temperatura louca e uma nuvem andando com o povo, ar-condicionado. Certo? Temperatura ambiente legal, o povo não gripava, não dava nada, não tinha essas renite, tinha essas coisas, tinha essa sequidão na garganta, tinha garganta, não tinha nada disso, irmão. O arzinho funcionando, umidade certinha do ar. Quem está entendendo, irmão? De noite ele levantava uma coluna de fogo. Para espantar o quê? Os escorpião. A serpente mais venenosa que existe no mundo está no deserto. Aquela coluna de fogo levantava no meio do povo, os animais, nocivos da terra, fugia do povo. Não, olha o cuidado de Deus, irmão. E a gente fica perguntando se a gente vai pagar a água no final do mês. Irmão, está faltando fogo na igreja. Está faltando convicção, irmãos. Sim ou não, irmãos? Será que esse Deus não dá conta de fazer nós pagar água, não? Fazer nós pagar o aluguel? Irmão, não, está faltando, sinceramente. A crer, irmãos. A usar, falar assim, a nossa fé. Porque Deus deu fé para nós, sim ou não, irmãos? Fala assim, ele é girê. Mandou nuvem, fala assim, fogo. Fala assim, agora Yahvé, fala assim, Sabaô. Fala assim, o Deus que vence as guerras. Guerras espirituais, guerras físicas, guerras naturais, onde tiver uma guerra, se eu colocar ele na frente, ele vence. Guerra pessoal, guerra emocional, não importa a guerra, ele vence para nós, irmão. O que ele precisa, fala comigo, é ir na frente. Fala assim, ir na frente. Fala assim, eu também sou o Deus do já. Fala já. Salmo 68, versículo 4. Fala assim, Deus é Deus do já. No Velho Testamento, Deus tem 78 nomes. Quantos nomes? 78 nomes. Jeová de Siquenu, ele é a nossa justiça. Aí vai, ou é a nossa bandeira. Entendeu? Você vai Sabaote, Jeová Jirê, Jeová Rafá, aí Sabaote, e aí vai. Ele tem vários, 78 nomes. Agora olha o Salmo. Cantai, 68. Salmos, 68, versículo 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que Não, na minha está diferente. Cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é já. Exaltai diante dele. Essa versão. Está ali já? Sim. Cavalga. Sobre o quê? Pois o seu nome é. Tem uma versão que está no original que está lá assim, ó. Seu nome é já. Exaltai diante dele. Tem uma versão no original que está assim. Seu nome é já. Fala assim, e já. Irmão, você vai ver isso no Novo Testamento. E lançar a rede e já. Paulo e Silas adorando e de repente já a cadeia tremeu. Quem está entendendo o mistério, irmão? Deus é Deus do já. Para aqueles que crêem. Deus falou a Moisés, eu vou ser um socorro já. Na hora que você precisar. No momento, fala assim, certo. Irmão, quando Moisés foi a Deus, clamando pelo povo, lá, o mar na frente, farol atrás, barreira de cá, paredão, Deus fala comigo, foi já.
Já Deus respondeu, já Deus deu a palavra. Entenda, Deus nessa noite fala comigo, quer ser Deus do já. Na minha e na sua vida. Deus é fiel, irmãos. Eu creio nisso nessa noite. Quantos creem nisso nessa noite? Então nós aprendemos várias coisas nessa noite. Nós vamos orar agora. Queria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Para que nós possamos orar e invocar esse Deus que é já. Na minha e na sua vida. Eu creio no nome de Jesus, porque Ele é fiel. Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. Deus é fiel. O que nós precisamos fazer nesse momento? Nós só precisamos entender que o meu clamor tem nome. O povo clamou, Deus levantou Moisés e livrou o povo. Eu não sei qual que é a resposta do seu clamor nessa noite, mas eu quero te dizer, o meu Deus pode te responder de qualquer coisa. O meu Deus pode te dar uma resposta de qualquer dificuldade. Meu Deus pode te dar uma resposta de qualquer adversidade. Meu Deus pode te dar uma resposta de qualquer aflição, de qualquer situação adversa. Deus pode te dar uma resposta, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. O nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem do Senhor. Não importa a dificuldade que você possa estar vivendo, não importa a aflição, Deus é Deus de resposta. A Bíblia vai dizer, Deus falou assim, Deus dará a resposta a Faraó. Fique tranquilo, é só você falar e eu darei a resposta. Irmãos, em nome de Jesus, nessa noite é noite de se desprender de toda a incredulidade, se desprender de toda timidez, é noite de desprender de toda a adversidade, toda a falta de fé, entregar o seu coração ao Senhor e falar, Deus, eu preciso viver uma experiência de um já na minha vida, de um Jeová Rafá, de um Jeová Jirê, de um Jeová Sabaote, de um Deus que tudo pode, um Jeová de Siquenu. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa bandeira. Nós precisamos viver nessa noite uma resposta da parte de Deus. Então nós precisamos clamar a esse Deus que tudo pode, nós precisamos clamar a esse Deus que pode fazer, nós precisamos aprender a depender de Deus, nós precisamos aprender que primeiro Ele tem prata e depois Ele tem ouro, é redenção, nós somos redimidos, nós não podemos ser corrompidos pelo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nessa noite, libera essa palavra sobre a sua vida. Que a mão do Senhor te cubra nessa noite e te prospere. Que haja um quebra, em nome de Jesus, de toda obra contrária. Que toda palavra de maldição caia por terra nessa noite. Que tudo aquilo que os seus ouvidos tenham, na verdade, escutado, ouvido, e não tem produzido fé no seu coração, que seja arrancado. Toda palavra de maldição que foi liberada, toda palavra de desânimo, toda palavra que está suscitando desânimo na sua vida, um desânimo não físico só, mas um desânimo espiritual, que em nome de Jesus nessa noite caia por terra. Que Deus visite o seu espírito, que Deus visite o seu interior e traga vida no seu espírito. Que Deus em nome de Jesus te levante e te em nome de Jesus levante com fé e com autoridade nessa noite, para liberar uma palavra sobre si próprio. Você não está orando para ninguém, você está orando para você mesmo, para a sua casa, para a sua vida. Então seja firme, seja valente, seja ousado, seja determinante, seja em nome de Jesus, se posicione na fé. Você não está na verdade pedindo para qualquer pessoa, você está pedindo para você mesmo agora. Seja forte e corajoso. Então vem me sentir, meu coração é o teu. Espírito Santo, nós cremos. Nos ensina a confiar no Senhor, meu Deus. Nos ensina a colocar o Senhor na frente das nossas adversidades, das nossas dificuldades. Tira essa dependência, meu Deus. Essa dependência de medo, de frustrações que nos impede de alcançar o Senhor. Nos levanta, Deus, nessa noite a ser resposta de clamor, meu Deus. Nos levanta, Deus, para ser resposta de clamor, porque se o nosso clamor tem nome, meu Deus, o que falta é eu e você se posicionar, se virar para Deus, se direcionar para onde Deus está queimando, para onde Deus está bradando. Oh, Yarabadai Dokomanai Deki Yarai Yezi Yarabadai Dokomanai Darabadarakat Dokomanai. Que não queima a sarça, mas queima, Deus, mas queima o nosso coração por ti, pela tua presença, pela tua glória, pela tua manifestação, Espírito Santo. Joga por terra toda palavra de maldição, toda obra de demônio, toda aflição,
espírito, meu Deus, cansado, nos fortalece a nossa fé. Que nós sejamos fortalecidos na nossa fé, dando glória a Deus, exaltando o teu nome, exaltando a tua palavra. Que nessa noite, Espírito de Deus, caia por terra toda ferramenta preparada contra nós, porque está escrito na tua palavra que toda ferramenta preparada contra nós, toda arma forjada, não vai prosperar. Yarabadai tocou, deixa queimar, irmão. Então vem me incendiar meu coração. O Senhor é o guarda de Israel. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, em volta da sua casa, em volta dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Senhor, Meu coração. Yahvé, 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 Yahvé Jireh, Yahvé Rafá na nossa casa, na nossa vida. Yahvé, Yahvé, Yahvé Sabaoth, Yahvé Tsidkenu, Yahvé, Yahvé Deus. E Deus já, e Deus já. Yeremanai darababababarakat noko manai darabadakat noko. Espírito Santo, levanta uma igreja que sabe confiar no Senhor, que aprende a confiar em Ti, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Tu és bom. Tu és bom, Espírito Santo. Tu és fiel, Espírito Santo. Há poder no Teu nome. Nós não somos reféns, ó Deus, nós somos livres. Nós somos livres. Nós não somos refém. Nós somos livres pelo poder da Sua palavra. Nós não somos cativos. Nós somos livres. O Senhor nos libertou com o Teu sangue precioso. O Senhor nos comprou. Nós somos livres. Nos deu uma mentalidade de livres. Nos deu uma mentalidade de filhos. Nos deu uma mentalidade, ó Deus, de servos do Senhor. Nos deu uma mentalidade de filhos obedientes, ó Deus. Tira de nós, ó Deus, essa rebeldia, esse orgulho próprio, de não querer fazer o que o Senhor está pedindo. Senhor, nos faz, ó Deus, virar e olhar para aquilo que o Senhor está queimando, ó Deus. O Senhor está chamando a atenção da igreja nesses dias. Tem um fogo queimando. O que o Senhor está esperando é a nossa ação e a nossa atitude. Há um fogo queimando. Há um fogo queimando. Há um fogo queimando, irmãos. Queimando no natural, sobrenatural, queimando no natural. Que toda carnalidade saia do nosso espírito, pensamento pessimista. Nós não vamos conseguir nada com Deus com essas coisas. Pensamento pessimista, pensamento pejorativo, pensamento onde nós nos colocamos como coitados, como vítimas. Deus não vai responder essas coisas. Porque quando você coloca você de vítima, você põe Deus incapaz. Você põe Deus como culpado e você é vítima. Deus é culpado porque não deu certo. Não, esse tipo de pensamento não consegue nada com Deus. Independente de qualquer coisa que você está vivendo, Deus tem um controle dessa situação. Não tem dificuldade que dura para sempre. Não tem prova que dura para sempre. Não tem deserto que dura para sempre. Há um tempo para terminar. Não se coloque de vítima na situação, porque toda vez que você se coloca de vítima, você põe Deus por culpado.
coloca a mão no seu coração e fala assim: Espírito Santo. Fala assim: a chave está na minha mão. Fala assim: a chave é de acesso. Fala assim: é de acesso. Eu aprendi que Deus manifestar é parte do processo, mas não é todo o processo. Eu preciso me virar para Deus. Eu preciso, fala assim, queimar. Fala assim, o meu coração, primeiro por prata e depois por ouro. Fala assim, eu aprendi que primeiro é redenção e depois é glória, porque eu fui redimido, comprado, tirado das trevas para sua maravilhosa luz. Fala, eu sou filho da luz. Fala, eu sou filho de Deus. Fala assim, Deus me ama e tem um propósito na minha vida. Fala assim, ainda esse ano eu viverei. Não, fala bem forte, ainda esse ano eu viverei. Fala assim, uma manifestação do meu Pai, um milagre da parte do meu Pai para com a minha vida. Fala assim, ainda esse ano eu vou viver uma manifestação de filho amado de Deus na terra, em nome de Jesus. Levanta as duas mãos para os céus, levanta o dedo e fala assim, eu creio. Fala assim, está escrito que é pelo dedo de Deus que os demônios são expulsos. Fala assim, eu creio em o nome de Jesus que eu não sou resultado de nenhuma ação de demônio, física, espiritual, emocional. Fala assim, que pelo dedo de Deus eu te dou uma ordem, em nome de Jesus. Fala assim, eu te expulso da minha mente, dos meus pensamentos, toda enfermidade. Fala assim, eu não aceito, sai. Fala assim, enfermidade mental, psicossomática. Fala assim, psicossomáticas. Fala, ansiedade sai, angústia sai, depressão sai, tristeza agora eu te dou uma ordem, vai embora. Fala assim, sai da minha casa, tristeza. Sai do meu lar, tristeza. Fala assim, sai. Sai agora, em nome de Jesus. Fala, pânico, pavor, medo. Aquele medo que fala assim, paralisador, que paralisa as minhas ações, a minha alegria, a minha fé, a minha convicção, a minha determinação. Fala assim, medo, te achei. Sai daí agora. Onde você estiver escondido, sai agora. Fala assim, eu te dou uma ordem, no nome de Jesus. Sai da minha vida, sai da minha casa. Fala assim, sai da minha estrada, sai da minha família. Fala assim, em nome de Jesus. Pelo dedo de Deus, toda palavra nesse ano que me trouxe, fala assim, que me tirou do propósito, do foco de Deus para a minha vida. Fala assim, toda palavra de maldição, todo olho amargo. Fala assim, todo olho amargo de inveja, todo olho de soberba, sai da minha casa, sai dos meus negócios, sai dos meus sonhos, sai dos meus propósitos. Fala assim, sai dos papéis. Fala assim, inveja, sai da minha casa, sai da minha estrada, porque está escrito, contra a casa de Israel não vale nenhum encantamento. Fala então, inveja, pega a sua bagagem e sai da minha vida, sai da minha casa. Fala assim, vento, fala bem forte, vento de prosperidade. Fala assim, prosperidade de Deus sopra dos quatro cantos no destino da minha casa, da minha mente, do meu coração. Fala assim, a minha casa. Põe a mão na cabeça e fala assim, a minha casa. Fala assim, a minha mente. Fala assim, o meu coração. Fala assim, vento de mudança, de prosperidade mental,
Fala assim: prosperidade mental, emocional, fala física, se manifeste na minha vida. Fala: eu quero ser sábio para tomar decisões em Deus, no nome de Jesus. Agora coloca as duas mãos para cima e fala assim: Espírito Santo, as minhas mãos e os meus pés estão rendidos à tua vontade. Fala assim: eis-me aqui, eu sou do Senhor, e o Senhor tem um grande propósito na minha vida. Aplauda o Deus que é a sua resposta. Aplauda bem forte o Deus que é a sua resposta, em nome de Jesus. E graças a Deus, aleluia. Quem crê, toma posse, fala assim: graças a Deus. Fala assim: eu saio com a palavra na tapa do meu coração, e eu vou viver a evidência desta palavra na minha vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus.